Hello students, how are you today? Fine? I'm very glad to stay with you today, right? Let's start our class. We are going to learn types of clauses. Independent clause são orações que têm sentido completo. Exemplo: babies cry to ask for food. Eu dividi aqui para vocês esta oração, né? Vocês sabem que toda oração tem um verbo. Aqui, nesta oração, nós temos aqui o verbo cry e temos o verbo ask, to ask. Tá aqui no infinitivo a forma dele, né? Toda vez que nós temos esse to na frente de um verbo, significa que ele está no infinitivo. Passear, brincar, trabalhar, essa é a forma do infinitivo. Em português, são as terminações ar, ir. Então, aqui nós temos uma oração. A primeira oração, eu dividi aqui para vocês entenderem que a primeira oração, ela é uma oração principal. Na verdade, quando nós dizemos babies cry, os bebês choram. Esta oração aqui, ela já tem sentido completo. Ela não precisa desta segunda para que haja um entendimento no significado da mensagem. Esta primeira, a oração principal, ela já tem o seu sentido completo. Por isso que elas são chamadas de orações que têm sentido completo. Em português nós chamamos as orações coordenadas. Elas são independentes. No segundo exemplo, she is wearing a jacket because it is very cold. Na verdade, essa primeira oração também é a oração principal. She is wearing a jacket. Ela está usando uma jaqueta. Nesta primeira oração principal, nós já temos uma oração em que ela tem um sentido completo. Ela é independente desta segunda oração aqui. Olha o verbo aqui desta segunda oração. É uma forma abreviada, do verbo to be, mas é um verbo, tá vendo? Como eu expliquei para vocês, que toda oração, ela tem um verbo. Já aqui, na Dependent Subordinate Clause, são as orações que são subordinadas. Elas são dependentes de termos da oração principal para que haja um sentido completo na frase, para que eu consiga entender. As orações subordinadas dependem de uma oração principal para terem um sentido completo na frase. Exemplo: the boy fell off the bike and cried. Essa primeira oração, olha o verbo dela aqui, ó. Ela está acompanhada de uma preposição, porque é um verbo frasal. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, que são verbos frasais. Mas aqui nós temos uma oração em que, o que acontece? And cried. The boy fell off the bike and cried. Então, na verdade, a primeira é uma oração subordinada. Por quê? Ela está dependendo de um termo anterior, ela depende da oração principal para ter um sentido completo. Porque se eu pego esta oração aqui, olha, ela não tem um sentido completo. Ela precisa de uma oração anterior para que haja um significado da mensagem. No segundo exemplo, he watched a TV show that was garbage. Aqui nós temos o verbo da oração, he watched a TV show. Depois, that was garbage. Essa daqui também tem um verbo. Então, nós temos duas
orações. A segunda, ela é uma oração subordinada. Por quê? Porque se eu pego esta oração aqui, ela não tem um sentido completo. Então, ela precisa de uma oração principal para que juntas elas tenham um significado para o meu interlocutor, no caso. Vocês percebem que aqui esse that, ele está unindo, ó, essas duas orações praticamente. É um pronome em que une as duas orações. O uso do that nas orações subordinadas. Olha lá, uma característica das orações subordinadas é o uso da palavra that. Isso é importante, a gente já está reconhecendo. É uma característica das orações subordinadas, a presença do that. Many people thought that TV wouldn't last. Muitas pessoas imaginavam, pensavam que a TV, a televisão, não duraria. Ó. Então, nós temos aqui um verbo, nós temos um outro verbo, wouldn't last. Aqui nós temos a oração subordinada, percebam que a característica dela aqui é a palavra that, e ela está dependendo de uma oração principal para ter um significado completo. Question words. Question words também são pronomes interrogativos que são característicos das orações subordinadas. I don't know how many ways of watching TV there are. Percebam que aqui esse how, ele está unindo duas orações. No caso, esta segunda é a oração subordinada e a primeira, a oração principal. I don't know how many ways of watching TV there are. Eu não sei quantos meios e formas de assistir televisão que existem, né? A segunda, Teacher, please tell me where I can find this explanation. Então, aqui nós dividimos a oração Teacher, please tell me. A oração principal, ela está unindo a oração principal com a oração subordinada através de um pronome interrogativo. Teacher, please tell me. Nós percebemos que aqui existe um verbo e aqui can find, outro verbo. Teacher, por favor, diga-me onde eu posso encontrar essas explicações. Ok, students? Obrigada. Bons estudos. Agora nós vamos reforçar os nossos estudos, fazendo os exercícios da página 14. Eu espero ter contribuído, colaborado com vocês e aguardo aí as colaborações, alguma dúvida que tiver, é só me chamar aqui, tá ok? Muito obrigada, uma ótima noite.